Certeza que conhece o papel de escritório Navigator. E essa é uma belíssima empresa cotada na Euronext Lisboa. Mas quem é que é a dona da maior parte do capital da Navigator? É uma outra empresa chamada Smapa, que também é cotada na Euronext Lisboa e que também pertence ao índice PSI. Para além da Navigator, a Smapa tem mais uma série de negócios muitíssimo interessantes. É um conglomerado ao estilo da Berkshire Hathaway do Warren Buffett. É uma empresa que compra participações ou por vezes a totalidade do capital de outras empresas. Essas empresas são muito diferentes entre si, mas o todo é muitíssimo interessante e gostaria que acompanhasse este vídeo até ao fim para ter um bom entendimento da Smapa. A Smapa foi fundada em 1991 e entrou no mercado de ações em 1995. Desde então fez uma série de aquisições, sendo a principal a da Navigator, que representa mais de 70% do seu negócio, mas a segunda grande aquisição foi a da Cecil, os cimentos Cecil, que a seguir à Simpor disputam o mercado nacional de cimentos, e a Cecil também está no Brasil, no Líbano, na Tunísia, enfim, numa série de geografias. Também é uma empresa muito interessante que pertence praticamente em 100% à Smapa. Depois tem outros negócios, por exemplo a ETSA, que é uma empresa que recolhe dos supermercados e dos restaurantes tudo o que é restos de comida e que depois transforma em ração para animais. Esta ETSA acabou de comprar agora uma empresa em Espanha que também aproveita o resto de peixes e muitos peixes para também fazer ração para animais. Depois outra empresa completamente diferente, também recentemente adquirida pela Smapa, é a Triangles, que produz quadros para bicicletas elétricas. É tipo a empresa mais eficiente do mundo, ou pelo menos da Europa, a produzir esses quadros de uma forma totalmente mecanizada, cá em Portugal. Essa foi também uma grande aquisição que a Smapa fez. Depois tem uma unidade que contribui para a descarbonização da indústria através do hidrogénio, que também pertence em 50% à Smapa. E depois tem uma unidade, finalmente, uma unidade para investimentos em empresas tecnológicas. Tudo isto dentro da Smapa, que realmente é uma empresa complexa, mas que poderá conhecer com profundidade lendo a análise profunda, cujo link deixámos aí na descrição. A empresa, obviamente, os fundamentais estão sempre a evoluir, e este vídeo é gravado neste dia, pelo que os fundamentais vão mudando, mas se a análise que encontra no link estará sempre atualizada, porque nós atualizamos-la cada vez que são divulgados novos resultados trimestrais. Portanto, essa análise explica sempre toda a história da Smapa até o momento atual e as estimativas e perspectivas que nós temos para o futuro destas ações. Se for ver, a Smapa foi uma empresa que pagou dividendos todos os anos, desde que entrou em bolsa, desde 1995, sempre pagou dividendos e dividendos bem gordos, que tipo, ela já pagou praticamente tanto em dividendos quanto vale atualmente no mercado. E continua a pagar os dividendos. É uma empresa que diminuiu também muito a sua dívida financeira ao longo dos últimos 10 anos, ainda que tenha aumentado um pouco, porque aumentou 200 e tal milhões, porque ainda nestes últimos 2 anos a Smapa lançou-se numa onda de aquisições onde já investiu 450 milhões na compra de outras empresas. Por isso é que eu digo que é a Berkshire Hathaway, que eles estão ativamente a comprar empresas pela Europa toda, não só a Smapa diretamente, mas indiretamente através da Navigator, que como sabem, ou poderão saber, lendo uma análise também no Borja on Stocks à Navigator, está a lançar-se numa expansão internacional pela Europa toda, diversificando também muito os seus setores de atuação, que começou só no papel de escritório e na pasta de papel, e agora já tem uma grande parte do seu negócio tem a ver com a produção de tissue, que é guardanapos, papel higiênico, rolos de cozinha, papel
lenços de papel, tudo isto já é também produzido pela Navigator, assim como embalagens de cartão, aqueles sacos de papel que vemos nos supermercados também são produzidos pela Navigator, e a Navigator é detida maioritariamente pela SMAPA. Portanto, estas são ações interessantíssimas cotadas na Euronext Lisboa, são tão interessantes que a família, que as 3 filhas descendentes do falecido, infelizmente, empresário Pedro Queiroz Pereira, que faleceu ao largo de Ibiza no seu iate vítima de ataque cardíaco em 2018, e as suas 3 filhas e herdeiras ficaram com a SMAPA de forma indivisível. Elas não pode só uma vender, tinham que ser as 3 de acordo vender a posição na SMAPA, mas elas não parecem muito interessadas em vender. Aliás, a holding delas, que é a Sodim, tentou comprar a SMAPA por inteiro, só que ofereceu muito pouco. Ofereceu tipo 11 euros e tal, depois ainda subiu para 12 euros, mas os minoritários, e bem, constituídos principalmente por fundos espanhóis, não quiseram vender àquele preço, bateram o pé, disseram que aquele preço era impossível, as ações estavam 11, 12, ninguém vendeu e a SMAPA só ficou com os mesmos 81% que tinha anteriormente, ou melhor, a Sodim ficou com os mesmos 81% que tinha da SMAPA. Portanto, continuam 19% no mercado e esses 19% têm vindo a valorizar, porque as ações agora, no momento em que eu estou a fazer o vídeo, no final de maio de 2025, estão a 18. Mas vendo a análise é sempre muito melhor, está aí na descrição, porque vai estando sempre atualizada com os novos desenvolvimentos e a SMAPA está realmente a desenvolver-se muito, adquirindo outras empresas. Portanto, a cotação vai evoluir. Nesta análise também vai ver os principais rácios de valorização, o rácio EV sobre EBITDA, o PER, o Dividend Yield e vários outros rácios super importantes para a análise fundamental, para perceber o que é que irá provavelmente acontecer às ações da SMAPA. Portanto, esta análise é super recomendada, será atualizada trimestralmente, sempre no mesmo link. Portanto, se ficando agora com este link, guarde-o, porque ficará sempre a saber o que fazer às ações da SMAPA. E realmente a SMAPA tem parecenças com a ação que analisámos na semana passada, que foi a Sonai SGPS. São 2 conglomerados, os conglomerados estiveram fora de moda. Eu adoro ações que estão fora de moda. Mas agora, com esta turbulência toda causada pela administração Trump e a guerra na Ucrânia e a grande inflação que levou a subir das taxas de juros, no fundo, os investidores estão a mudar a sua perspectiva em relação aos conglomerados. Antes consideravam que eram pouco eficientes, não fazia sentido ter negócios completamente diferentes, mas a questão é que esses negócios, como têm muitas unidades diferentes, conseguem sempre lucrar de alguma maneira. Tipo, a Sonai foi lucrativa em 26 dos últimos 27 anos e a SMAPA foi sempre lucrativa. A SMAPA deu sempre lucro e pagou sempre dividendos e valorizou imenso. Tipo, ela, quando entrou em 1995, estava a 1 euro e pouco, e agora, no momento em que estou a fazer este vídeo, está a 18, para além dos incríveis dividendos que pagou. Portanto, é uma ação que tem um track record espetacular e que, pela nossa análise, poderá ler aí, continua muito subavaliada, pelo menos neste momento. Portanto, convém ficar atento aos desenvolvimentos e ler a análise profunda da SMAPA. Outra também muito interessante e semelhante é a Sonai SGPS, cujo vídeo poderá ver já aqui de seguida. Obrigado e até ao próximo vídeo.